E andamos aí por 10 de julho. Porto Alegre parece que vai receber uma chuvinha, aquelas friaca horrorosa. Foi embora. Não gosto muito de chuva, né? Frio até vai. Mas eu tenho feito alguns comentários que às vezes andam por tudo, né? Eles vão de Quaraí, passam por Gaza, entram na Ucrânia, dão uma passada em Washington. E moral de história é uma pitaqueira sobre tudo, né? Mas eu acho que a gente tem que ir contribuindo. Hoje, olhando as coisas, vendo o que está acontecendo, especialmente nesses processos que às vezes eu desenvolvo de tempos em tempos, né? Priorizando coisas, hierarquizando coisas, certas reflexões aparecem. E hoje o tema é o tal de apagão das canetas, né? Um fenômeno que começa a acontecer no Brasil a partir da ação dos meios de controle interno, de controle externo, Ministério Público, Lei de Improbidade, etc., 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 que produziu no gestor público a inação, né? O gestor público deixa de agir por receio de ser responsabilizado em ações que se protraem por décadas. Eu mesmo, quando advogava, enfrentei ações que ainda, agora que não advogo mais, mas seguem em andamento, né? Mais de 13 anos de ação. Então, o gestor público, a tendência dele é conversar com o receio, né? De decidir, de autorizar. E ao fazer assim, ao assim proceder, deixa de tomar decisões que são relevantes para a entrega de serviços públicos à sociedade, né? Então, vejam, isto é uma verdade, é o chamado fenômeno do apagão das canetas, né? O Ministério Público usa muito um instituto chamado da recomendação, né? E estas recomendações, elas têm este efeito. Ela não foi criada para isso, mas adquiriu esta potência que é a de constranger o gestor público, né? Isso é uma verdade. Mas também tem outra verdade. Quando o gestor público ele não tem responsabilidades políticas, ou seja, ele não tem prestações, a obrigação de prestar contas para a sociedade, o que normalmente acontece com aqueles que recebem mandato público, os políticos, né? O servidor público, ele traz consigo uma frase que eu ouço quase todos os dias, né? Eu preciso proteger o meu CPF. E aí ele também não decide. E o que ele faz? Faz com que a burocracia opere no ritmo que ele entende que a burocracia deve operar. E isto faz com que as incompetências apareçam. Usando o linguajar que eu costumo usar, e quem convive comigo sabe disso, eu não tenho muita frescura para falar as coisas. Quando o gestor público, especialmente aqueles originários das carreiras públicas, né, que ocupam posições de mando, resolvam preservar seus CPFs, mais hoje, mais amanhã, a bunda ficará à mostra. Isto é certo. O grande Max Weber, né, quando fez os estudos sobre a burocracia, lá no começo do século passado, já identificava coisas do tipo. E hoje, tu pega, por exemplo, processos administrativos que se desenvolvem anos, e tu vai olhar o troço, é de uma singeleza, é de uma, sabe, para o decisor que se torna incompreensível. Agora, o destinatário da decisão, às vezes, tem naquela decisão uma questão de sobrevivência pessoal, empresarial, política. E tu vê processos que são rigorosamente
inúteis do ponto de vista da entrega do serviço público. Isso está cheio por aí, gente. Tu pode mudar a medalhinha, né? O cara é um fodão, o cara não é um fodão, o cara é um semifuncionário, o cara é um funcionário mais do que completo, porque também tem isso, né? Existem certos gestores públicos que pensam ser cidadãos e meio e entregam ao cidadão a condição de meio cidadão. Não deveria ser assim. As prerrogativas que o Estado entrega para os seus servidores é para entregar, sem trocadilho, o serviço público que ele é pago para entregar. Mas, mais das vezes, e infelizmente o Estado tem esta sensibilidade, esta leitura por parte da sociedade, ele é mais do que ineficiente, ele é incompetente. E mais do que incompetente, ele é arrogante. E mais do que arrogante, ele é omisso. Tá cheio por aí. Eu não sou melhor do que ninguém, todo mundo sabe disso. Eu tento fazer a minha parte. Quem me conhece sabe disso. Não sou o ser mais gentil e da fala mais mansa que existe. Mas eu, sendo grosso, sendo direto, sendo franco, pelo menos a parte que me cabe eu entrego. Mas normalmente quem não entrega tem aquela fala mansa, aquela fala vagabunda, desonesta intelectualmente. Faz aquele discurso sem que as coisas aconteçam. E quando as coisas no mundo do serviço público não acontecem, elas não acontecem para quem, cara pálida? É para a sociedade. Então, nós precisamos entender que o Estado, como concepção da modernidade, do meu ponto de vista, ele colapsou por vários motivos. Existem pessoas que ocupam posições de mando para ostentar a carteirinha que o cargo empresta, né? Para participar de jantares, né? Cerimônias, salamaleques. Mas na hora de tomar uma decisão, normalmente eles delegam para subordinados, né? Eu conheço casos de gente que, por exemplo, eu não conheço assinatura em ato oneroso, não. Sempre é um servidor que é delegado para fazer. E junto com isso vem o discurso da defesa do próprio servidor. Mas o CPF ficou preservado. Mas acreditem, não é o CPF. É uma relação política que se estabelece com quem nomeia, com quem indica, com quem se deve satisfações. Não é à toa que, quando nós vemos serviços públicos relevantes, com problemas sérios de planejamento, nós vamos encontrar um aristocrata funcional no comando da estrutura que deveria tomar decisões, assumir riscos, não ser autoritário e muito menos autocrata. A lei está aí, basta exercer a convicção, basta não ser cagão. É simples assim. Mas o mundo da política e as suas complexidades normalmente acreditam. Olha o que está acontecendo hoje no judiciário, o tema dos penduricários. Vocês acham que vai mudar alguma coisa? É evidente que não. Por quê? Porque não há sociedade para receber contas de certas aristocracias. Então, fazem o que acham que devem fazer. E azar é do goleiro, e se tu informar, o goleiro é a sociedade. Tem gente que tem receio de falar essas coisas que eu falo, por exemplo, por medo de retaliação. Ora, se nós não falarmos, pelo menos falarmos, acreditem, só vai piorar, e muito.